Saudações aos amigos que nos acompanham. Hoje nós estaremos falando sobre algo que é utilizado dentro dos cultos de matriz africanas, afro-caribenhas, afro-brasileiras e cultos semelhantes. Também utilizados por pessoas comuns que não são iniciadas em nenhum culto semelhantes a estes, mas praticados por elas como se fosse uma simples simpatia. Estaremos falando sobre o Ecó. Assim denominado Ecó. O que é o Ecó? Qual é o seu objetivo? Quais são os momentos mais aplicados? E outros detalhes sobre o Ecó nós estaremos falando hoje. Embora este assunto devesse ser comentado, ensinado e largamente difundido nos ensinamentos iniciais, muitas pessoas que fazem parte de um culto aonde ele é aplicado não têm o amplo conhecimento sobre ele. Mas então não nos cabe julgar os ensinamentos alheios, o que outros falam, o que outros fazem. O nosso papel é expor o nosso conhecimento, e se isso for de serventia para você, maravilha. Então, o que é o Ecó? Ele não é uma oferenda, ele não é um feitiço, ele não é uma bruxaria. Um Ecó é uma ferramenta espiritual. Exatamente. Então, ele é um instrumento no qual tem o seu objetivo. O objetivo base do Ecó é controlar as energias que estão no ambiente. Então, um Ecó, em seu padrão, ele não é para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ele é para o ambiente de trabalho. Ele vai fazer com que as energias no ambiente sejam filtradas e elas sejam aplicadas em uma sintonia mais harmônica. Então, é o controle das energias, sejam elas positivas ou negativas. Esta é a função do Ecó. Filtrar e equilibrar, controlar, trazer harmonia para as energias. Até porque de nada adianta, por exemplo, nós temos uma grande força espiritual positiva e esta força não for harmônica e ela não for bem aproveitada. Então o Ecó ele faz isso. Naquele momento aonde estamos trabalhando, ele vai filtrar as energias, não deixando energias negativas atrapalharem, e as energias positivas ele vai equilibrar e vai direcionar de uma forma mais harmônica e com sintonia mais eficiente. Este é o objetivo do Ecó. Então nós já sabemos o que é o Ecó e qual é o objetivo dele. Lógico, existem algumas exceções. Existem alguns Ecós que são para outros objetivos, como por exemplo, Ecó de defesa. Quando nós temos uma pessoa ou um grupo que está fortemente sendo atacado, então existem Ecós de defesa. Existem também Ecós de calçamento, que é, por exemplo, quando ocorre o falecimento de uma pessoa e, dentro daquela tradição religiosa, quando você vai participar de qualquer ato sobre o falecimento de uma pessoa, é necessário que você tenha aquele Ecó para te dar estabilidade e segurança, para que você não traga para dentro do seu ambiente nenhum sentimento
ou energias negativas derivadas daquele ato, daquele evento, daquele momento delicado e especial e de sofrimento. Muitas vezes o momento não é de sofrimento da pessoa, mas sim de outros, de terceiros. Mas quando você vai lá participar, dependendo de como é a sua tradição religiosa, existe sim o perigo de você trazer negatividades daquele momento para dentro do seu ambiente de trabalho ou sua casa. Aí então existe o ecó de calçamento. Existem também alguns ecós específicos para abertura de caminhos, prosperidade. Existem outros ecós também para ataques espirituais. Mas isto depende do culto religioso, depende de entidades envolvidas. Também nós temos alguns ecós específicos para determinadas entidades. Muito utilizado desta forma em cultos a orixá. Aí nós temos alguns orixás, chave de cabeça que nós chamamos, tá? Que eles têm ecós específicos para eles. Isto é exceção, pois na maioria dos cultos o ecó ele é não de uma entidade, mas sim do ambiente, mas sim da tradição. Ok? Independente da cultura, o ecó ele é feito com a mistura de 3 a 7 ingredientes. Na maioria dos casos é assim, de 3 a 7 ingredientes. Líquidos misturados com sólidos. Para leigos, fica como se fosse uma sopa. Em muitos casos, uma sopa bem ralinha. O ecó, ele leva os seus ingredientes estes, assim como feitiços e oferendas, os ingredientes do ecó, eles têm um significado importante dentro da tradição e dentro do seu objetivo. Existem também alguns ecós que são apenas líquidos, ou seja, a mistura de vários líquidos. E, mais raro, alguns ecós são só com objetos sólidos. Aí é que está algo que eu mencionei lá no início. Pessoas leigas, pessoas que não fazem parte de nenhuma cultura religiosa, usam como se fosse uma simpatia. Então, você já deve ter visto em uma loja, na casa de alguém, um recipiente, um vaso, um pote com sal grosso, pimentas, alho. Já não viu uma mistura dessa? Então, isto também é considerado um ecó. Aquela simpatia que a gente mistura vários ingredientes e deixa ali para dar proteção, para filtrar energias negativas, isto é um ecó. Um ensinamento meu aqui, algum tempo atrás, que eu fiz ali para filtrar energias negativas, um vidro com água, ovo, moedas, isto também é considerado um ecó. Então, isto é um ecó. Uma ferramenta espiritual que vem a proteger, a equilibrar e a organizar as energias do ambiente. Então, quais são os momentos mais apropriados para a utilização do ecó dentro da cultura religiosa? Fundamental, é fundamental que nas atividades religiosas intensas, como obrigações e manutenções, ou quando você vai fazer um trabalho muito pesado, que você vá lá e tenha o ecó. E por quanto tempo este ecó fica ali arriado? Pelo tempo em que o momento especial estará em andamento. Exemplo, é uma obrigação e a obrigação nós vamos ficar 3 dias de obrigação. No 4º dia tudo se levanta e está encerrada a obrigação. Então no 4º dia você já pode levantar o ecó. Mas você pode deixar ecós líquidos, baseados em líquidos, você pode deixar 7 dias. Ecó sólido, você pode deixar 21 dias. Até mesmo você que usa essa simpatia, né, do sal grosso, com pimenta, com alho, não sei mais o que, isto aí é recomendado que após 21 dias, no máximo 21 dias, você renove. Ou seja,
Pegue aquele, leve para uma praça, um parque aos pés de uma árvore grande e forte, você despacha, ou seja, deixa ali em cima da terra e faz um novo, ok? O recipiente que você usou para montar, você pode trazer de volta para casa, lava e pode utilizar novamente, ok? Então, ECOs baseados em líquidos, 7 dias, ECOs baseados em sólidos, apenas sólidos, 21 dias. Digamos que fechou os 7 dias e você está com o tempo chuvoso ou ameaça chuva. Olha, tá para chover a qualquer momento. E agora o que eu faço? Se o ECO continua em um nível da metade para cima do recipiente que você usou, pode deixar o ECO como está. E no dia em que estiver com clima limpo, firme, chão seco, você vai lá e despacha. Mas digamos que você pegou aí uma época de chuvas e chove 3, 4 dias seguidos e o ECO já chegou na metade do recipiente. O que você faz agora? Você vai aumentar o ECO. É isso. Você vai pegar os mesmos ingredientes, porém com quantidade menor, lógico, e aí você vai aumentar este ECO. Certo? E aí, quando chegar o momento apropriado, você vai lá e despacha. Lembre-se, qualquer ato espiritual em ambiente externo, você precisa estar com o clima firme. Você não pode estar com o chão molhado. Se choveu hoje, a terra ainda estará molhada daqui a algumas horas. Então, não vá fazer nada em ambiente externo hoje. Deixe para amanhã. É fundamental que você acompanhe a previsão do tempo para planejar o seu ato espiritual em ambiente externo. ECO, despacho de algumas referendas, finalização de alguns feitiços. Quando você precisa chegar e levar para o ambiente externo, finalizar em ambiente externo, você não pode fazer isso em dia de chuva, você não pode fazer isso se choveu e a terra ainda está molhada, e principalmente, digamos que você tenha que plantar ou enterrar, certo? Ou seja, você vai abrir um buraco e você vai colocar aquilo dentro do buraco. Então, importantíssimo, se choveu 2 dias seguidos, hoje não choveu, não vá fazer isso hoje. Por quê? Dependendo do tamanho do buraco que você vai cavar, vai chegar na metade da altura e você já vai estar com barro. Então você não vai conseguir uma profundidade ideal para finalizar o seu trabalho. Você também não pode finalizar um trabalho dentro do barro, ok? Mesmo que seja um ataque espiritual. E cabe o comentário. Quando nós vamos finalizar um trabalho em ambiente externo, e este trabalho ele tem que ir para dentro da terra, ou seja, você tem que abrir um buraco, quando é um ataque espiritual, uma maldade, você use o poder da palavra a seu favor. Você estará enterrando. Por que em maldades, em ataques, quando vai para dentro da terra, nós falamos que vamos enterrar? Porque aquilo que se enterra, estamos aniquilando, finalizando, terminando, acabou. Por isso falamos enterrar. Quando é algo para o bem, como por exemplo, uma abertura de caminhos, um trabalho amoroso, um trabalho para a saúde, aí nós falamos que vamos plantar. Por que a diferença? A palavra sempre tem força e sempre a sua palavra vai melhorar a sintonia, a harmonia e o seu próprio organismo a reagir de formas de acordo com aquilo que a palavra emana. Então, o porquê falamos plantar? Porque aquilo que se planta cresce, fortalece, dá flores e frutos e nós podemos colher estas flores e frutos. Então, quando é para o negativo, falamos enterrar. Quando é para o positivo, falamos plantar. Ok? Embora a maioria dos religiosos usem o ECO apenas nos momentos obrigatórios, assim como comentei anteriormente, em trabalhos muito pesados, nas manutenções e nas obrigações, isto não significa que você não possa usá-lo na sua rotina.
Assim como os leigos fazem, assim como aqueles que não são iniciados em nenhuma cultura religiosa, usam na sua rotina. Sim, você pode usá-lo dentro da sua rotina mensal. Assim como faz a sua manutenção básica periódica, você também pode aplicar o uso do ECO uma vez por mês. Isto vai ajudar? Lógico que vai ajudar. Porque, afinal de contas, é uma ferramenta espiritual que não tem um custo elevado. O custo é muito básico. Muitas vezes, a maioria dos ECOs tem um custo menor do que uma oferenda. Menor que uma oferenda. E é uma ferramenta espiritual bem eficiente. Amigos, entendamos que é fundamental o uso do ECO. Se você é adepto de uma cultura africana, afro-caribenha, afro-brasileira ou culto religioso semelhante, você precisa ter aplicado nos momentos especiais o ECO. Isto é algo fundamental. A diferença de resultados na sua vida, na sua evolução, é bem diferente para aqueles que usam o ECO e para aqueles que não usam o ECO. Ok? Os comentários que tínhamos para este assunto são estes. Espero ter ajudado de alguma forma e agradeço muitíssimo a presença e a companhia de vocês. E, como de costume, fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo do can mage baram.